Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2026, às 18h08. Por gentileza, podemos sentar, colegas vereadores. Coloco em votação a ata da 26ª sessão ordinária de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Passamos ao expediente. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias. Projeto de decreto número 0002/2026. O vereador Valcenir Tavares da Costa concede o título de destaque Farroupilha ao senhor André Silveira de Paula, conforme dispõe o artigo 104C do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Jari e da outras providências. Indicação número 0038/2026. Valcenir Tavares da Costa. Para que o Executivo Municipal estude a possibilidade da criação de um programa municipal que institui o auxílio aluguel social no município de Jari e da outras providências, conforme o modelo em anexo. Indicação número 0039/2026. Vereador Alciomar Franzen. Para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de firmar parceria com a CIEE ou outra instituição de integração visando oferecer oportunidades de estágio ao jovem aprendiz, aos estudantes do ensino médio da Escola Estadual Érico Veríssimo. Pedido de providência número 0060/2026, vereador Valcenir Tavares da Costa. O vereador que esta subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar o presente pedido de providência solicitando ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria responsável pela iluminação pública, que seja realizada a manutenção e recuperação da iluminação pública em pontos do perímetro urbano e nas comunidades do interior do município de Jari. Projeto de Lei número 3.187/2026, Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025, Lei do Orçamento Anual em Exercício, abrindo crédito adicional suplementar. Projeto de Lei número 3.188/2026. Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025, Lei do Orçamento Anual em Exercício, abrindo crédito adicional suplementar. Projeto de Lei número 3.189/2026, Poder Executivo. Autoriza a contratação de um professor em ensino fundamental, área 2, anos finais de História, 22 horas, para atuar na Escola Prudente de Moraes, por tempo determinado, para atender excepcional interesse público e em caráter emergencial. Projeto de Lei número 3.190/2026, Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025, Lei do Orçamento Anual em Exercício, abrindo crédito adicional especial. Seria isso, presidente. Passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Pedro. Dispensa, obrigado. Com a palavra o vereador Paulo. Dispensa. Com a palavra a vereadora Rosângela. Dispenso. Com a palavra o vereador Heron. Dispenso, presidente. Com a palavra o vereador Diego. Obrigado. Com a palavra o vereador Ari. Obrigado. Com a palavra o vereador Alciomar. Com a palavra o vereador Valcenir. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário, hoje os nossos prata da casa aqui, o seu Clésio e o NASA,
Sentimos saudade de quando vimos essa casa cheia, né? Claro, as pessoas que nos acompanham fielmente em suas casas através das redes sociais. Uma boa noite a todos. Quero aqui comentar um pouco, não vai dar, é uma indicação que eu fiz já com o modelo sugerido de um projeto de lei para que o Executivo Municipal estude a possibilidade da criação de um programa municipal que institui o aluguel solidário no município de Jari. Tem vários, é um projeto bem complexo, é impossível em menos de 5 minutos aqui descrever. Então destaquei algumas coisas, e como o pessoal sabe que eu gosto de uma livezinha, de uma gravação, eu vou fazer explicando melhor essa minha ideia do projeto. Ainda também pude conversar com o nosso chefe do executivo, com o nosso prefeito, bem certo, sobre a ideia do projeto, mas é para pessoas realmente em vulnerabilidade social e habitacional e que temporariamente não tenham condições de garantir a sua própria moradia. Isso é baseado no decreto federal número 6.307/2007, onde tem vários municípios do nosso Rio Grande do Sul que compactam com que possuem esse programa em atividade. São para pessoas com vulnerabilidade temporária, inclusive situações decorrentes de ruptura de vínculos familiares, violência, ameaça, desastres, calamidade e outras situações sociais que comportam a sobrevivência do contribuinte. Hoje também nós temos visto um clima bem irregular na nossa região, temos visto desastres climáticos acontecendo bem próximos a nós, e essa também, às vezes, o trabalhador, infelizmente, né, como a gente tem visto através das notícias, às vezes os moradores só se escapam vivos das suas casas. Então, também serve para esses desastres climáticos. E o município de Jari, como ente integrante do Sistema Único de Assistência Social, possui importante papel na proteção das famílias que enfrentam situações temporárias de vulnerabilidade. É importante destacar que a presente proposta não pretende criar benefício permanente ou garantir aluguel a toda pessoa que esteja sem renda. Aí tem nos artigos ali no modelo do projeto. O auxílio poderá ser especialmente importante para famílias que perderam temporariamente sua moradia, tiveram sua residência interditada ou destruída, estão em situação de rua ou em risco de perda de moradia, bem como pessoas que necessitam deixar o lar em razão da violência doméstica ou familiar. Dessa forma, o Programa Municipal de Auxílio Aluguel Social representa uma importante ferramenta na proteção social, permitindo ao município oferecer uma proposta rápida, digna às famílias que estejam passando por situações graves e temporárias de vulnerabilidade habitacional. Também apresento nesta casa aqui um pedido de providência. Eu tenho pedido desde o ano passado uns pontos de iluminação pública. E hoje eu vejo dentro da cidade, aqui dentro do nosso perímetro urbano, vários pontos já estão precisando de manutenção nessas iluminação de LED. O ano passado teve alguns dos vereadores aqui que já pediram nas comunidades, eu não lembro de cabeça quem, mas até quero, às vezes que eu fui pedir, estavam na compra do material, só que esse material eu acredito que já deve de ter chegado. Então até peço, de repente, o nosso líder do governo ver se o contrato ainda está em dia do prestador desse serviço, e se tiver em dia, as comunidades aí e a cidade, os moradores da cidade estão nos cobrando como representantes públicos dos nossos contribuintes. De momento seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias.
Projeto de Lei número 3.180/2026. Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025. Lei de Diretrizes Orçamentárias em Exercício, abrindo crédito adicional especial. Projeto de Lei número 3.181/2026. Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025. Lei de Diretrizes Orçamentárias em Exercício, abrindo crédito adicional suplementar. Projeto de Lei número 3.182/2026, Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 3.019, de 23 de dezembro de 2025, Lei do Orçamento Anual em Exercício, abrindo crédito adicional suplementar. Seria isso, presidente. Coloco em discussão os projetos de lei número 3.180/2026, 3.181/2026 e 3.182/2026. Com a palavra o vereador Valcenir. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário, pessoas que nos assistem em suas residências, renovo minha saudação a todos. Só para esclarecer para a nossa população que está nos assistindo, são todos abertura de crédito adicional suplementar de 58.356 para a Secretaria Municipal da Saúde. São mais 60 mil reais de recursos do leilão, da alienação de bens, para a Secretaria Municipal de Saúde também, e 286.504 de convênios congêneres com o Estado, para a Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito. De momento seria isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alciomar. Com a palavra o vereador Ari. Com a palavra o vereador Diego. Com a palavra o vereador Heron. Favorável aos projetos, presidente. Com a palavra a vereadora Rosângela. Favorável aos projetos. Com a palavra o vereador Paulo. Obrigado. Com a palavra o vereador Pedro. Coloco em votação os projetos de lei número 3.180/2026, 3.181/2026 e 3.182/2026. Quem for favorável permaneça como está e quem for contra manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Passamos à explicação pessoal. Convido o secretário para fazer a chamada dos inscritos. Com a palavra o vereador Pedro Leite. Senhor presidente, caros colegas vereadores, demais funcionários dessa casa, pessoal que nos assiste de forma presencial aqui no plenário, pessoal de casa, através das redes sociais, meu boa noite. Então, hoje eu quero fazer alguns comentários. Hoje estive falando com o prefeito a questão dos pisos, né? Então, temos aí uma boa resposta à população, porque esses pisos já foi licitado, né? A empresa não se fez presente, não veio concluir a obra, no caso, né? Ficou deserta. E aí esses pisos vai ser de uma forma de ser direcionada à empresa, né? De contratação direta. Então já tem duas empresas aí interessadas a esses pisos aí, contratação direta, né? De Jaguari e Santiago aí. Então, uma boa notícia aí à população. São 4 pisos aí, 2 aí no Viado Branco, Água Fria e Portão. Então, dando andamento aí
nesses pisos, que bastante perguntas das pessoas aí, como é que está a questão dos pisos, né? Então, nós temos também uma licitação para o ginásio Santo Antônio, dia 18, agora, né? Ali no ginásio. Se já vamos torcer que essa empresa aí, torcer, né, que tenha alguma empresa interessada que possa concluir essa obra aí, né, que já vem uma demanda de um longo prazo aí. Inclusive, deixamos uma emenda aí, eu, o vereador Paulão e a vereadora Rosinha, uma emenda de 115 mil para este ginásio ali do Santo Antônio. E o restante de contrapartida aí da Secretaria de Educação. Também estive falando com a Sandra hoje, secretária da Educação, a questão da minha emenda positiva, onde eu destinei ali para o Santo Antônio, no colégio, né? Construção ali de uma rua, uma calçada que dá destino aos banheiros públicos ali das crianças do colégio ali com cobertura. Está sendo feito essa compra desse material e uma outra contra um restante desse valor aí para os brinquedos, pracinhas, enfim, né? Essa aí já foi licitado, a empresa já foi providenciado, só a empresa não entregou essa questão aí da pracinha, essa questão de brinquedos aí que que conclui aí a minha emenda positiva, né? Também teve a licitação aí da compra do trator, aí uma emenda de bancada aí do MDB, junto com os vereadores aí, né? Foi licitada e uma outra empresa entrou com recurso e acabou anulando essa licitação. Então o prefeito está vendo aí, ver se consegue fazer uma compra direta também desse trator aí para a Secretaria da Agricultura. Então vamos também vendo a questão aqui bem colocada aqui, vereador Valcinira, teu pedido aqui, né, de auxílio aluguel social ao município de Jari. Eu acho que vou mais longe, assim, essa questão aí, vereador Valcinira. Eu acho que esse auxílio aluguel, acho que não ficaria bem ao nosso município de Jari. Eu acho que vejo, no meu ponto de vista, né, construir casas a essas pessoas que ainda não possuem sua casa, né, própria. Se tem essas pessoas podem se dirigir à assistência social, se inscrever ali, né? Sempre tem uma avaliação ali da Secretaria da Assistência Social, né, onde o município aí contribui, né, com Brasilite e tábuas aí, né? Porque esta é um auxílio aluguel, né? Claro, uma emergência, tudo bem, concordo contigo, né? Mas nada melhor do que construir a sua própria casa. Essas pessoas aí que não têm a sua moradia própria, né? Acho que bem colocado, né? Tudo se dá para se levar à frente, né? Dá uma discutida aí com o executivo sobre essa questão aí, né? Só que eu vejo que o auxílio aluguel é um auxílio que, né, paga um aluguel ali, mas nunca vai ter a sua casa própria, né? Então eu acho que só se for uma emergência, né? Aí tudo bem. Mas caso contrário, eu acho que a sua casa própria seria bem mais adequado. Havia a questão do contrato da empresa de iluminação pública, não está mais em vigor, né? Então está em aberto, né? Então, no momento, acho que já te respondo a tua pergunta. Acho que no momento seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Valcinir Tavares. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário, pessoas que nos assistem em casa, renovo minha saudação a todos. Com certeza, vereador Pedro, essa é a melhor forma, é a casa própria, isso não tenho dúvida. Isso aqui, como eu li ali, numa emergência, né? Eu fui procurado por uma cidadã do nosso município de Jari, mãe de 3 filhos solo, e ela está passando por problemas de saúde, ela recebe de auxílio 700 e poucos reais e paga 500 de aluguel. Aí tu imagina, senhores aqui, como é que é a cabeça dessa mãe, chegar em casa com 3 crianças, pagando 500 de aluguel e recebendo de auxílio 750 do governo. É de adoecer mesmo. Deveríamos Pode falar, não, esses filhos dela não têm pai, não têm pensão. Orientei ela.
Orientei ela, mas foi negada a pensão. E eu digo, não tem como negar, né? Não tem como negar. Daí eu orientei ela, acho que até ela veio aqui na Câmara conversar com o defensor público. Eu orientei ela a fazer isso, sim. Porque é um direito, as crianças não pedem para vir no mundo, mas esse é um caso isolado dela, né? Mas eu vejo assim, e para construir uma casa, precisa de ser um terreno. Um terreno, o material para uma casa, a prefeitura até que consegue, mas terreno a prefeitura não tem. Isso seria uma casa, está bem esclarecido aqui, temporário, não é para sempre. Por isso que eu achei isso aqui um recurso até conseguisse a moradia. Inclusive, acredito que está em andamento 20 casas da vinda do governo federal, aí, que com certeza vai aliviar bastante essa questão de moradia. Quero terminar esse espaço aqui, como todos nós aqui vimos na semana passada, eu fui alvo de umas críticas pessoais nesta tribuna, o que de certa forma agride e fere os limites da nossa democracia. Além do mais, não soma em nada para o desenvolvimento do nosso amado Jari. Portanto, não vim aqui para revidar isso, e não revidarei em tribuna esses ataques, pois a minha luta sempre será incansavelmente aqui por políticas públicas de bem-estar, de bem-estar comum e coletivo para os nossos pagadores de impostos. Questões pessoais, na minha concepção, se resolvem fora de uma tribuna. E também, quero deixar bem claro, eu aceito críticas construtivas que venham a somar de qualquer um. Mas, para isso, a pessoa tem que ser um exemplo para mim. E quem possui um mau relacionamento, ou até mesmo uma ficha suja, jamais manchará o meu caráter e a minha história que eu construí aqui dentro do Jari. Também quero aproveitar aqui esses minutos que me restam. Quero registrar um reconhecimento especial para a equipe plantonista da nossa UBS, do nosso Jari aqui. No domingo, por volta de umas 19 horas, recebi de um contribuinte do interior do nosso município, me relatou um caso de emergência. Vim rapidamente ali, falei com o plantonista, já foi acionada a ambulância, motorista, e ainda ficou mais uma ambulância de reserva com o motorista. Quando eu mandei mensagem para o motorista, quero em nome deles, não vou citar os nomes deles, mas ele sabe quem é, e em nome deles eu quero parabenizar toda a equipe, porque no virar o dia, troca-se a equipe e o trabalho continua com a mesma qualidade. Parabenizo a secretária e toda a sua equipe por esses anjos, né, que salvam vidas. Quando eu mandei mensagem para o motorista, pensando que eles estavam saindo de Jari, eu já estava em São Pedro. Já o paciente já estava sendo atendido. Então, graças a Deus, aí a gente conta com uma equipe responsável, competente, fazendo um excelente trabalho junto à nossa saúde do município de Jari. Certamente, para concluir aqui, serei novamente revidado nessa tribuna, tenho certeza, mas eu encerro aqui. E a minha discussão sempre vai ser por políticas públicas de bem-estar coletivo e nada pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa e abençoada e próspera semana para todos nós. Até a semana que vem. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alcemar Franzen. Boa noite, senhor presidente e colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui presente, Nazareno, seu Clésio, seu Pedro Olívio, colega Letícia e o pessoal que nos assiste em casa, meu boa noite a todos. Primeiramente, quero comentar sobre uma indicação que fiz, o qual já fiz o comentário na última sessão, o qual fiz parte de um centro de integração empresa-escola no município de Toropi, lá em 2003, 2005, o qual teve aqui em Jari, foi, acredito eu, que parado pela Covid, ou antes disso, não tenho absoluta certeza, mas acho de suma importância que o nosso município retorne tal programa
que traga aí nossos alunos, incentive nossos alunos ao jovem aprendiz, e com isso acarreta ele a ter notas boas, a uma frequência em sala de aula, e até uma prova já mostrando como é o mundo. O mundo é competitivo, o mundo é só para os melhores, e isso temos que levar desde que a gente nasce. Os nossos pais têm que nos mostrar isso, e a sociedade vai passar isso no duro da vida. Todo dia temos que ser melhores, e temos que começar cedo. Então, nada melhor do que, já no ensino médio, dar essa oportunidade às nossas crianças a vir trabalhar dentro da prefeitura, de um poder executivo, para mostrar a dificuldade, e sim, que nós trabalhamos dentro do executivo e não, como todo mundo diz, somos vagabundos. Isso eleva também aos estudantes de ensino superior, né, de qualquer outra instituição de ensino, a de ensino médio aqui, a nossa Érico Veríssimo, mas a de nível superior também, qualquer categoria ou classe de profissão, é sempre bem-vindo que esses alunos já estejam no mercado de trabalho. Em resposta ao colega Heron sobre os recursos, vou respeitar aqui o nosso início do período eleitoral, mas desde 2025 para cá, o nosso executivo já trouxe mais de 5 milhões em recursos. Esses provindos, sim, colega Heron. Esses, sim, colega Heron, deixa eu terminar, provindos de emendas parlamentares do PSDB, MDB e Progressista. Também em convênio com o Estado e outras emendas aí e transferências. O MDB, como o PSDB, como o PP, traz recursos para todos os seus vereadores. Hoje, ontem ou na semana passada, ele falou do colega Valsenir. Quem pode livrar ele de falar de mim semana que vem? Então, digo que aqui o MDB, em Jari, é um partido presente, participante e que manda recursos tanto de foco estadual quanto federal. Não aceito tal injúria com o colega Valsenir, que tanto quanto o PSDB manda, ele manda para o colega Heron e o colega Ari. O PP, para o colega Diego, Rosângela e Marney. E assim se faz também o MDB. Ele não é direcionado para nem Alciomar, Paulão, Pedro ou Valsenir. Só um ponto de esclarecimento. O colega Pedro já falou da licitação da quadra Prudente. Estamos agora procurando empresas que queiram participar da construção dos pisos, né? São 4 pisos, o qual tive com pacientes em cidades aí, Santiago e Jaguari. Já levei os projetos e as empresas se colocaram à disposição em querer participar, o qual estarão essa semana entrando em contato com a nossa engenharia aí para ver o projeto e seus detalhes e passarem orçamento para a construção. Inclusive, aqui fez a da Chácara dos Pintos, estive lá pessoalmente em Jaguari falando com o proprietário, não vou falar o nome da empresa, mas o colega Diego sabe, que os demais colegas sabem qual é essa empresa, o qual se demonstrou interessado em construir os pisos. Espero que sim, que saia. Colega Valsenir, sobre o projeto de aluguel social, eu vejo que temos que ter um tempo limite para esse aluguel social. As pessoas têm que ter capacitação, interesse em estudar, em se capacitar e ir ao mercado de trabalho e ser independente. Nada melhor que uma pessoa ser independente para poder ter a gestão do seu recurso, do seu salário e não depender de governo para se manter, como hoje em dia o governo federal faz aí, né, mantendo pessoas fora do mercado de trabalho. Se ela for trabalhar, ela perde o seu auxílio. Eu acho isso completamente errado, de uma maneira politicamente falando aqui. Se tu consegue emprego, tu perde o benefício. Isso para mim é errado. Seria isso, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Com a palavra o vereador Paulo Currauti. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem no Facebook, pessoas que nos assistem no plenário, uma boa noite. Como o colega Pedro já falou ali sobre os pontilhões, que já vai ser feita a contratação direta, né? Forma, acredito que agora apareça as firmas, né? Porque a licitação envolve muita documentação, daí
quem não tem toda a documentação certa, fica difícil para, se a firma não é grande, né? Mas espero que agora saia esses nossos pisos aí que o povo está precisando, né? Que saia. Dá o direito de ir e vir, né? Também sobre as minhas emenda individual ali, que já foi comprada as 2 sacadeiras de silagem. Uma é para a Associação do Rincão da Glória e outra para a Associação do Rincão dos Pintos. Também os materiais da educação ali lá para a Visconde também já estão sendo licitados, mas logo já vão ser entregues. Também tem acho que uma cama elástica lá para Prudente, que eu destinei o dinheiro para ser comprado lá para as crianças. Agradecer à secretária da Educação foi pedido ali uns reparos lá no colégio do Rincão. Já foi feita a reforma da cobertura lá que tem acesso ao prédio, ao ginásio, que estava meio complicado. Foi tirado as medidas também do toldo, os vidros também no colégio, foi tirado as medidas que estavam quebradas, né? Tudo. Então, a gente agradece sobre as caixas d'água também, estamos providenciando disso que vão fazer logo para sair a captação de água, né? A gente vê as coisas e cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, né? Eu acho que o negócio de muito assistencialismo, isso é complicado. Eu acho que nós, como vereadores, nós fazer projeto, indicação tem que ser que vá dar emprego e renda, porque nós fazer muitos projetos de assistencialismo vai ficar difícil, né? Porque hoje o que temos no nosso governo federal é isso. O cara que trabalha paga para aquele que fica na sombra, e eu acho que isso aí não é certo, né? E eu acho que o que vai acontecer? Do jeito que está indo, o país não investe em fábricas, em empregos, você só investe em assistencialismo. O que vai acontecer? Vai terminar quebrando, né? Porque esse assistencialismo, isso aí é uma compra de voto, né? Todo mundo sabe. Então é bem complicado isso aí. A gente vê que a coisa não está certa, né? Nós somos um país para ser um dos países mais ricos do mundo e estamos afundando. Se todo mundo está enxergando, está tudo nas costas de uns e os outros vivendo bem, né? Então isso é complicado. Mas, como vem as políticas aí, a gente só espera que as pessoas estudem os candidatos, estudem, olhe, pesquise. Hoje tem toda a forma de pesquisar, tu tem o telefone ali, tu pesquisa tudo o que tu quer. Então, não, mas é sem nome, né? Então, estude isso, estude. Não digo A nem B, cada um é cada um. Também falo que a gente fala assim muito em droga, o exemplo da gente é que os pais hoje não cuidam, simplesmente não cuidam dos filhos, né? Eu acho que a droga, o pai tem que prestar atenção, porque o filho é a parte mais importante que tem, o que mais vale para um pai é um filho, né? E os pais não estão fazendo esse trabalho, eles acham que larga os filhos e não presta atenção e acontece as coisas, depois é culpa do outro. Não, o pai tem que cuidar do seu filho. Ele tem que prestar atenção, ver os comportamentos. Isso mesmo eu digo na escola. Muitos pais, a professora vai castigar um filho, o pai geralmente vai lá contra o professor. Eu acho que isso é errado, porque ninguém... Só para concluir, o professor não vai dar um castigo de um filho se ele estiver certo, né? Ele só vai dar o castigo lá se ele estiver errado, né? Então eu penso assim, que as pessoas deveriam prestar mais atenção. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Diego Minuzzi.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui presente que nos assiste via Facebook. Quero iniciar falando sobre uma demanda que surgiu para mim agora nessa semana, reclamações, na verdade, né, sobre a água lá no Rincão da Glória, o valor cobrado pela água lá no Rincão da Glória. E acho que ficou numa publicação que foi feita em Facebook, uma moradora de lá, ficou esclarecido pela parte de quem faz leitura e cobrança, né, o motivo, né, do valor, mas eu penso que tem coisa errada no sentido no poço, né? Por exemplo, e fui ao secretário, falei com ele semana passada, e ao ECO, chefe das águas, agora a princípio, se não me engano, está de férias, para colocar um relógio em cada saída, né, em cada ramal de saída da caixa lá do Rincão da Glória para ver, porque deve estar indo muita água fora, né, onde um poço que tem bastante família e só 120 e poucos metros de água gasto, e veio um valor absurdo de luz, sendo que eu me informei em outros poços que tem 20 e poucas famílias e o valor de metros gastos chegava a bem mais, né? Então, por exemplo, eu penso que em algum lugar essa água está indo fora, essa bomba está ligando e a água, em vez de ser que poderia estar ligar bem menos, na verdade, né, para 112 metros. Então ela está ligando, está indo água fora em algum lugar e por isso que ela liga várias vezes e dá uma conta alta. Queria falar que o colega falou sobre iluminação, né? Citar que eu, há bastante tempo atrás, eu cobrando aqui a iluminação da praça. Ontem eu vim aqui no jogo do Atlético, cruzei na praça e a praça continua da mesma forma, né? E quando eu cobrava aqui, muitas vezes me disseram que o projeto estava pronto. Nós temos engenheiro, tem arquiteto, e até agora não foi feito nada em relação a isso. Também já foi falado que estava sendo comprado material. Já faz, no mínimo, 6 meses que eu fiz essa cobrança, e até agora não teve nenhuma solução. Está andando muito devagar isso aí. Estradas, hoje eu recebi uma reclamação de estrada aqui no sentido do São Joaquim. É uma estrada bastante usada por carreta, caminhão. Eu sei que está chuvoso, mas ali é uma estrada que não é empedrada, não tem como empedrar toda aquela estrada, então acaba tendo bastante problema de buracos. Então é uma estrada que a prefeitura tem que ter uma atenção maior também pela grande demanda de movimento que tem ali. Sobre o ginásio, hoje era para ter rodado no campeonato, não tem por causa da umidade. Eu acredito que aquela tinta que foi usada para pintar provavelmente não era a ideal para o ginásio, porque puxa muita umidade hoje. O ano passado eu fiz uma indicação para colocar exaustores ali. Hoje até estive falando com o pessoal, porque não é caro, não custa R$2.000 cada exaustor, pelo que eu vi ali. Até na internet, até achei 6 exaustores por R$2.000. Então, novos, né? Se tivessem colocado ali, dá para colocar ainda, é rápido para instalar, vai ajudar bastante, né? Porque quando o ginásio agora pode até estar seco, mas se coloca bastante gente ali que abafa, cria umidade. Tendo os exaustor, vai ajudar bastante. Então, tentar fazer isso aí. Também a gente falou sobre... na sessão passada eu falei, né, a respeito do ginásio. Nós tivemos aí ontem no jogo, né, do Atlético, um jogo bonito. Tinha um jogador famoso ali, né, vamos citar um deles, né, o Genaro, que foi até campeão de uma Libertadores, é um cara conhecido na América inteira. E eu fico pensando o que ele saiu falando do nosso município, porque ele deve ter ido... Não tinha lugar para sentar, vestiário, tem apenas um chuveiro funcionando. Né, eles são uma equipe de longe, depois que terminou o jogo, eu estava em casa, era quase 10 horas que eu vi que o ônibus saiu, que eles conseguiram, de certo, né, tomar um banho, se ajeitar para poder sair. Então, a equipe que foi longe foram chegar nessa residência 3 horas da manhã. Né? Então, porque a gente não tem uma boa condição ali, a gente quer incentivar bastante o esporte, então temos que também tentar dar melhores condições ao pessoal que vem ali, principalmente a todos, né? Eu falo, o nosso time, o time que eu participo, joga ali, eu vejo ali, chego ali, às vezes estão sentados no chão, trocando de roupa, isso deixa a gente, de certa forma, envergonhado, porque faz parte, né, do poder público e a gente nós vereadores não podemos mandar fazer, né? Tem que partir do prefeito. Então, de momento seria isso, já está encerrando o meu tempo, deixar o resto para a próxima fala. Obrigado.
Com a palavra o vereador Ari Tavares. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui nessa casa, pessoas que nos assistem de suas casas, meu boa noite a todos. Eu venho aqui começar falando sobre os pisos ali, né, ali no piso, aquele piso do portão ali. Eu tenho recebido bastante reclamação que está muito brabo de cruzar ali no desvio que fizeram, que se pudesse dar um reparo naquele desvio lá, que fica bastante complicado de cruzar ali. Tenho bastante pessoas pedindo para mim falar aqui que se pudessem dar uma passada ali e dar uma ajeitada naquilo ali, que está bastante complicado de passar ali. Venho aqui também pedir para colocar umas cargas de cascaio ali na entrada da casa da Carla da Silva, ali no Passo dos Cardoso, que até me mandou vídeo da entrada da casa dela lá, que é bastante complicado. Barredo, que não tem como chegar de carro até na casa dela, né? Por causa Então, que colocasse uma carga de cascalho ali e ajeitasse, né? Que está bastante complicado. Eu tive também ali pela estrada ali do Rincão dos Pintos, hoje até passei ali, bastante lugar com buraco e terendo que dar uma passada ali, dar uma reforma também naquela estrada, que está bastante complicado. E que bom que saia logo esses pisos, né? Porque faz horas que está complicado esse problema aí dos pisos. Seria isso, uma boa noite a todos e meu muito obrigado. Com a palavra a vereadora Rosângela. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, público que aqui nos assistem e também aos que nos assistem diretamente das suas residências através das redes sociais. Entrei em contato com a secretária de Educação do nosso município, com a senhora Sandra, e ela me informou com uma boa notícia também, né? Mais um reforço aí para a Escola Prudente de Moraes, lá no Rincão Santo Antônio, que os materiais que eu havia destinado à minha emenda impositiva individual já foram licitados e já está entrando em contato, né, com as empresas para trazerem, né, e fazer a entrega desses materiais, que era forno elétrico, micro-ondas, notebook, impressora laser e também batedeira, liquidificador. Então são, né, pequenos pertences, mas de grande valia, né, e que a escola estava necessitando. E isso é uma notícia muito boa, né, que cheguem logo, né, e que a escola possa usufruir desses materiais. Seria isso, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Obrigada. Com a palavra o vereador Heron Valau. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui pelas redes sociais, eu peço a permissão dos senhores para me pronunciar aqui nessa tribuna. Nós tivemos revisando essa semana com o vereador Ari, uma emenda positiva de bancada que nós deixamos junto para a reforma do colégio no Rincão dos Gomes, o Esconde de Taunay, e está ficando muito bonito. O serviço indo de vento em popa. Enfim, mas aqui eu venho aqui, também falar sobre o aluguel aqui que o vereador Valcenir falou. Não sou contra, sou a favor, sou favorável sim para aqueles que realmente precisam, mas vejo que concordo com as palavras do vereador Pedro, muito bem pensado, vereador. Nós temos que resolver o problema, não criar mais problema. Eu acho que tem que ser feito casas, como foi feito em outros governos, aqui no governo Pedro Olívio. Está ali, feito, você pode fazer, tem ali terreno ali que a prefeitura comprou. Enfim, não vou entrar em detalhes, porque senão o vereador vai embrabecer comigo, vai dizer que eu estou criando caso pessoal com ele. Respondendo ao vereador Valcenir, que disse que se eu tenho problema pessoal com ele para resolver lá fora, não, eu não tenho problema pessoal com ele, nem com nenhum dos vereadores. Até que quem veio me acusar aqui na tribuna foi o senhor vereador.
O senhor me disse que eu tinha falado do prefeito e o senhor mentiu. O senhor não trouxe prova, o senhor mentiu, vereador. O senhor não provou, o senhor disse que eu digo as coisas aqui na tribuna e nego, o senhor mentiu, vereador. De novo, o senhor mentiu. Agora o senhor veio me dizer aqui, ó, que eu tenho problema particular com o senhor, não. Eu lhe critiquei, agora se o senhor não aceita a crítica, outros 500. É simples, é só ocupar a tribuna e dizer assim, eu trouxe tanto, ou deixei de trazer tanto. Eu lhe critiquei como político, não como pessoa. E o senhor vem aqui de novo e me acusa de ficha suja. A minha ficha, eu vou lhe dizer, é mais limpa, talvez que acima do colarinho da sua camisa, porque senão eu não seria vereador aqui. Então o senhor me respeita, quem está levando a coisa para o particular é o senhor, não é eu. O particular é como o senhor disse, lá fora, eu acho que o senhor está ultrapassando a questão. Eu estou aqui também para lutar por coisas públicas, mas o senhor está levando, o senhor desde o começo, o senhor vem me acusando, e vem dizendo isso, e vem dizendo aquilo, agora o senhor se refere a mim como ficha suja? O senhor não fala que eu não lhe dei a parte. O senhor fique quietinho no seu canto aqui, eu estou falando, eu lhe escutei bem quietinho lá. Então, eu acho que quem procurou essa briga foi o senhor comigo, mas eu não tenho nada particular com o senhor. Inclusive, o senhor é de uma família boa, sempre estou dizendo, é de uma família boa, nunca disse o contrário. Mas agora, tem coisas aqui que eu não sou obrigado a aceitar, né, vereador Selmar? Não sou obrigado a aceitar. E o senhor também é livre para falar, defender o seu companheiro. Agora eu sou livre nessa tribuna para falar. E vou dizer, vereador Valcenir mente. Mente. Porque eu nunca acusei o prefeito. Eu nunca acusei o prefeito que ele desviou a verba. Agora dizer, relacionado a mim, que eu tenho a ficha suja, minha ficha é mais limpa que acima do colarinho da sua camisa. Tá? E tudo que eu enfrentei lá fora, eu enfrentei como homem, se é isso que o senhor está querendo se referir à minha vida lá atrás. Enfrentei como homem. Não me escondi atrás de ninguém. Eu não fui para o cara encrenca com os outros nas festas para me esconder atrás de uns homens velhos como eu, com 65 anos. Que homem velho como eu não briga mais. Não briga mais de unha com ninguém. Então, eu acho que vira e mexe. Nós temos aqui para trabalhar pelo povo, para discutir essas coisas aqui. Agora, se eu estou falando isso hoje, é porque o senhor me acusou aqui. O senhor disse que eu tinha dito que o prefeito tinha desviado a verba do asfalto. O senhor não prova, porque o senhor não tem prova. O senhor disse que eu fiz isso, aquilo e aquele outro, que eu veio aqui, digo as coisas e nego. O senhor não conseguiu provar. Eu vou deixar por aí, vereador Valcenir, vou deixar por aí, mas o senhor fique ciente que este vereador aqui lhe critica politicamente. Politicamente. Falastrão, lhe chamei de falastrão, porque o senhor fala com todo mundo e faz reunião com todo mundo. O que o senhor trouxe até hoje, volto a dizer. Eu volto a dizer de novo, vereador. Isso, se o senhor soubesse aceitar crítica, o senhor pararia e pensava assim como eu parei e pensei quando o senhor mandou este pedido aqui do aluguel social. E eu pensei, bem, bom. Mas temos que resolver o problema, não criar mais problema. Não sou contra, não sou. Sou favorável, sim. Mas nós temos que resolver o problema, fazer casa para essa gente. E outra coisa, pode ir lá e mover uma ação. Move uma ação lá na promotoria, lá, como aconteceu com outros vereadores, com outros prefeitos, aí tem tantas horas para fazer uma casa, para falar, resolvido o problema da casa. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marne Genro. Passa o comando do trabalho ao vereador Diego, vice-presidente da Câmara. Assumo o comando dos trabalhos e com a palavra o vereador Marne Goulart Genro. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, meu boa noite a todos. Primeiramente, eu já conversei com os colegas, mas eu vou ler aqui para que conste em ata, né? Sobre algumas vedações agora em período eleitoral das nossas. Nós vamos seguir com as transmissões, foi uma decisão que eu tomei, né, porque eu acho importante, mas eu vou ler para que conste em ata. Porque, em regra, não há uma proibição direta, né, expressa na legislação federal que impeça a transmissão das sessões nas câmaras de vereadores agora nesse período. Pois o princípio da publicidade e do direito da sociedade a fiscalizar os atos legislativos estão garantidos. No entanto, algumas câmaras acabam optando por suspender, restringir as transmissões ao vivo
para evitar riscos jurídicos, né? Mas é só os colegas se antenarem, né, aqui se cuidarem aqui na tribuna, né, e não podem usar o tempo da fala das sessões para pedir votos, promover candidaturas ou exaltar partidos. Tá? A fala deve limitar aos interesses do município. Se todos os colegas, né, colaborarem, nós conseguimos manter as nossas transmissões aqui nesse período sem problema algum. Eu também gostaria de falar, né, sobre o jogo do nosso time aqui, o Atlético Jariense, que infelizmente ontem perdeu, né, por 5-2, mas a gente, pelo que viu ali, pelo que conversei com algumas pessoas lá da Arroio do Tigre, inclusive o motorista do ônibus, é muito maior a equipe deles do que a nossa, né, até no investimento. Eles investem 10 mil por jogo na equipe deles. E, infelizmente, a nossa não tem como, né, equiparar esse valor para investir, para contratar atletas, né? Então, fica difícil, né? Mas tem o jogo da volta, é um jogo bem difícil, né, em Arroio do Tigre. Me falaram que a quadra lá é muito grande, né, que cabe 7 mil pessoas dentro do ginásio, então deve ser muito grande lá mesmo. Mas e a nossa quadra também não oferecia condições, né? O pessoal caía muito, né? Infelizmente, não sei porquê, como o colega dele falou, quem sabe a tinta, ou deve existir alguma forma de corrigir, né? E melhorias no ginásio eu vinha pedindo desde a outra legislatura, né? Várias melhorias. Inclusive a rampa de acesso, que agora o colega vereador Alcemar acabou deixando um recurso, né? Para que ela seja feita, né? Agora eu fiz o pedido e ele deixou o recurso. Não tem problema algum. Não tem problema algum, né? Não, tomara que seja feito. Vai ser feito se Deus quiser, não. Então, já é uma melhoria. Né? Tem que melhorar esses banheiros, sim, vestiários e aos poucos e melhorando, porque não faz muito tempo que esse ginásio veio para o município, né? Antes era nível estadual também não dava manutenção. Então esperamos que logo seja melhorado para que tenha o cartão de visitas, né, das pessoas que vêm de fora visitar nosso município e para o nosso público também que usa aqui no dia a dia. Eu queria também falar mais uma vez sobre a ação da Defensoria Pública que vai ter aqui em Jari, né, que agora vai ser dia 21, vai ser das 14 às 16h30 aqui na Câmara. A gente disponibilizou o local aqui, né, porque aqui é a Casa do Povo, é o local, a defensora solicitou um local desde a outra vez que a gente teve em Tupanciretã e a gente prontamente disponibilizou, porque é para esses fins, né, para ajudar as pessoas que mais precisam. Então, as pessoas têm que lembrar de trazer, né, documentos pessoais, comprovante de residências, comprovante de renda e demais documentos que relacionem a cada caso, de cada pessoa que vir aqui. Tá? Então, na sexta-feira, das 14 às 16h30. Seria isso, obrigado, senhor vice-presidente. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente desta casa, Marne Goulart. Assumo o comando dos trabalhos e passamos a comunicações de lideranças. Com a palavra, o líder do PSDB. Senhor presidente, colegas vereadores, renovo minhas saudações. Agora foi informado pelo vereador Alciomar aqui da questão do colégio lá que foi suspenso, né? Foi suspenso por 10 dias porque a madeira que estão colocando lá não é a que está na licitação. Então, volto a informar o pessoal aqui que vai dar uma parada aí, que foi com madeira de cedrinha e estão botando eucalipto. Ah, pessoal, e eu queria me pronunciar aqui também e pedir para o líder do governo, o vereador Pedro. Muita coisa não gosto de botar no papel aqui, nós temos o líder do governo e graças a Deus não temos queixa nenhuma. Levar um pedido, vereador Pedro, até o gabinete do prefeito para botar umas 3 cargas de cascalho para o seu vizinho lá, o Léo Miller, dentro da propriedade dele, que está um buracão lá que não estão conseguindo quase sair. Então, dá uma mãozinha para esse nosso vizinho lá. Dar uma conversada com o prefeito lá para ver se ele consegue colocar esse cascalho lá. E essa questão do colégio aí, eu acho, né, vereador Alciomar, que até se o senhor quiser uma parte aí para explicar melhor, que o senhor está do colégio lá, se o senhor precisa de uma parte aí, pode ocupar aí, que o senhor deve saber melhor a situação.
Obrigado, colega Heron. Na sexta-feira eu tive com o engenheiro responsável da obra aqui da prefeitura, o fiscal, e foi fiscalizada a obra e era usado a tábua de eucalipto, a qual que diz o projeto, né, licitação, que é tábua de cedrinho, mesmo não constando a mesma qualidade e o mesmo valor de entrega, né? Então, portanto, a empresa que ganhou, ela tem 10 dias para regularizar o material ou a obra será embargada, licitada novamente. Seria isso, senhor. Obrigado, vereador. Aí o senhor explicou melhor aí, que o senhor está mais por dentro da jogada aí. Mas eu acho que seria isso, mais ou menos, aqui nesse momento, presidente. Obrigado. Com a palavra o líder do governo. Renovo minhas saudações. Voltando à questão passando a tua informação ali, o teu pedido ali, Valcenir, da questão da iluminação pública. Estava anotando ali, acabei me chamar ali, não pude te passar bem a informação. Então, eu vou ler aqui, tá? Então, as empresas são contratadas conforme a demanda e pela Secretaria de Obras. Então, toda a iluminação pública dentro do município é direcionada à Secretaria das Obras, tá? Eles têm uma dotação especificada para a iluminação pública. Esse ano, eles contrataram uma empresa para colocar iluminação em alguns pontos e trocar outros. Eles primeiro fazem um levantamento dos pontos para poder solicitar orçamento com as empresas. Tá? Então, bem colocado agora. Então, esses pontos a Secretaria de Obras deve estar solicitando, né? Para que possa pegar esses orçamentos com as empresas para ser licitado, né? Então, a demanda talvez seja isso, né? Então, acho que seria mais de melhor informação falar diretamente com o secretário das obras, né? Para ver essa questão dos pedidos, né? Para ver como é que está o andamento, né? Para que possa ser atualizado, então, sobre a questão da iluminação pública. Também como líder do governo, né? Não poderia deixar cruzar, né? Também em nome do MDB, colegas vereadores aí, o colega Paulão aí, nossos sentimentos aí pela perca da mãe, né? É um momento difícil, né? Tem colegas ainda que não cruzaram né? Espero que dure bastante suas mães, né? Mas para quem já cruzou é um momento difícil, né? Qualquer perca que a gente tem na família é um momento complicado, mas isso, que Deus conceda força aí para os familiares aí, para que seja superada essa perca, tá? Então, nossos sentimentos aí para a família do Paulão. Também né, quero falar um pouco sobre, para as pessoas estarem mais cientes, né, sobre o dia D da vacinação, né? Então, é dia 22 de agosto, né? Então, que as pessoas fiquem aí, né, anotem esse calendário aí para que não percam o dia da vacinação D. Isso é bem colocado, né? E a gente traz essas informações à população. Colega vereador Heron, hoje acabei passando esse pedido aí, esse cascalhamento aí na entrada do Léo Miller, sobre essa questão ali. Eu também nem sabia, moremos ali na mesma região, né? Mas o Léo pouco sai, né? Pouca comunicação, daí hoje... então hoje tivemos conversando ali, ele falou, mas bem colocado, quanto mais foice, mais roçado, como diz o velho ditado. Então já está solicitado, né? Eu já tinha falado com o secretário uma outra data antes de sair de férias, sobre a questão da estrada do Rincão do Souza. Precisa bastante colocação de cascalho na estrada do Rincão do Souza. Aí ele me falou que está havendo uma pedreira ali para fazer essa colocação de cascalho ali na estrada do Rincão do Souza. Então, possivelmente será feito nesse mesmo cronograma aí dessa colocação de cascalho ali no Rincão do Souza. Então, vamos aguardar um pouco, né, sobre essa questão do cascalhamento, né? Então, bem colocado. Mais uma colocação para as pessoas, como é que funciona. Tem muitas pessoas que não sabem como é que funciona e fico bem preocupado a questão de licitação. Né? Esses pisos foi licitado, né? A empresa vencedora não acabou vindo. Como é que funciona a licitação? Então, vamos deixar um pouco bem ciente a população.
O município coloca em licitação, um exemplo, um piso, o valor da obra ali, né, 400 mil. Vai para a licitação, né? Então, como é que funciona a licitação? Então, as empresas participantes é por lances, né? Então, a menor lances cotado pela empresa é a empresa vencedora, né? Um projeto de um piso de 400 mil reais, um exemplo, né? Aí na licitação aí a empresa vencedora para ir ganhando essa licitação de um piso, né? Já em projeto avaliado em 400 mil, a empresa cota por 200 mil reais. Foi a empresa B lá, um exemplo, né? E aí foi vencedora, depois acaba fazendo suas contas, vê que não é inviável, né? Aí acaba não mandando a documentação e estaca zero. Então acaba empatando o município nesse sentido, né? Então, como recurso, só para concluir, né? A contratação direta aí é um jeito mais diferente, porque aí o município pega 3 preços de 3 empresas, né? E a menor valor dessas 3 empresas é a que vai fazer a conclusão, né, da obra. Então, vamos torcer que agora vai dar certo. No momento seria isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o líder do PP. Renovo minhas saudações. Falar aqui sobre a indicação do colega Rosanir também, do meu ponto de vista. Concordo com boa parte do colega Paulo falou, né, sobre criar emprego e renda ao invés de assistencialismo. Inclusive, no meu ponto de vista aqui, o município tem uma casa, na verdade, que seria para esse tipo de coisa, assim, para casos de emergência, que é a casa onde o Valdivino morava, e sou favorável que seja construída mais uma casa nesse mesmo sentido. Morava, porque eu fiquei sabendo, já foi embora. Então é uma casa que está livre, né? Digamos, provavelmente precisa passar por reformas, por algumas coisas, mas é um exemplo também de uma casa de pessoas que entram ali e ficam, né, recebendo esse auxílio por quanto tempo, na verdade, né? Então, que seja criado, por exemplo, ter mais uma casa para casa de emergência, mas acredito que pagar aluguel social, assim, tu acaba pagando para muitas pessoas em bem pouco tempo. E também, né, essa parte de criar emprego e renda, né, o atual prefeito no mandato anterior foi a Portugal, lá para, pelo que eu fiquei sabendo, né, era para achar meios de trazer empresas, né, para criar emprego e renda, e até hoje eu não vi apresentar nada naquilo. Foi gastado um bom dinheiro com diárias e viagens, até agora não teve retorno nenhum ao município. A contratação direta, né, que o pessoal está falando aqui, né, fica bem claro que daí a prefeitura pode escolher, né, quais empresas, né, vai convidar, né, para participar dessa, né, claro, elas têm que querer também, né, mas tu vai direcionar algumas empresas a participar para elas dar um preço, e acho que no caso, se aprovar o decreto de emergência, né, se não aprovar, seguimos no jeito. Tomara Deus abençoe que aprove esse decreto de situação de emergência para a gente poder, né, e também com essas empresas aí sendo direcionadas, como por exemplo, né, dá para citar aqui o nome tranquilamente, eu acho, o Zatur, que foi a que fez, né, na divisa do município lá em Jaguari, e fez um piso excelente e com agilidade absurda. A gente ficou encantado com aquilo, né, e que bom saber que o colega já esteve lá, então é uma das empresas que a prefeitura tem interesse que presta esse serviço. Que bom. Aqui falar um assunto que o colega Heron, né, comentou sobre fiação, né, das empresas de telefônicas, né, que vão tirando, cortando e deixando nos pés dos postes. Eu acho que é bem importante isso aí também, que a gente tivesse como fazer uma cobrança, né, porque realmente fazem a retirada dessas fiação, às vezes deixam ali nos pés do poste. Eu já vi muito fio, né, arrebentado e que fica daquele jeito mesmo, né, até que alguém puxe e tire. Então, é realmente bem importante que tivesse como fazer uma cobrança, uma coisa em relação a isso, né, para daqui a pouco não ilhar um animal ali, ou até, né, daqui a pouco uma pessoa pode se ilhar ali, cair e se machucar. Também quero desejar meus sentimentos aqui à família do colega Paulo, né, do seu irmão, o João Antônio também, que um progressista, e os seus demais irmãos também, e, né, meus sentimentos aí, então, a toda a família. Quarta-feira também tem jogo, né, entre a Divina Providência e a Chácara dos Pintos, lá na Divina, deixar todos convidados. Não sei se vai ser no sábado ou na sexta, né, entre
a cancha do seu Valdomiro e o Veado Branco, mas provavelmente seja nos sábados. E amanhã tem São Joaquim. São Joaquim contra... Tá, então amanhã é o jogo de bocha também lá no São Joaquim. Também quero parabenizar agora aqui a comunidade do Santana, né, que teve um almoço beneficente ontem ali, por da Dona Marioni. Estava tudo muito bem organizado, tudo bonito e grande, bastante gente, que bom que foi bastante gente apoiou, com certeza conseguiu arrecadar bastante recurso e vai servir muito a ela, né, como ajuda, uma ação beneficente. Então, parabéns à comunidade do Santana. Né, e também passando ali, agora vamos reforçar de novo mais uma vez, né, a gente vê a situação que está o piso deles e a cobrança que eles fazem também em relação àquele piso ali. Isso é de grande importância que o engenheiro vá ali, veja o que precisa ser feito e fazer antes que aconteça problemas como já aconteceram em outros, né, que às vezes era feito concertos e não durou numa enchente grande, às vezes pode levar um pedaço, compromete todo o piso e aí tem que ser feito um novo. A gente está vendo aí as dificuldades que está sendo para fazer um piso novo. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Obrigado. Com a palavra o líder do MDB. Renovo minhas saudações. Só parabenizar o colega Alciomar aí pela indicação que ele fez aí do estágio para o jovem aprendiz. Isso aí que nós temos que trabalhar nessa área aí. Sobre o posto do Rincão da Glória também, a questão que uns que são lá me procuraram e eu tinha falando com o prefeito, eu acho que, sei lá, que lá foi feito tudo novo, né? Esse encanamento, posto, tudo, né? E sempre muito caro. Eu acho que falemos que acho que deveria vir um representante da RGE para dizer por que é tão caro o metro d'água lá, né? Então, que a gente não entende nessa área, então não tem como dar a opinião da gente, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Porque lá perto dos outros é muito caro, então o povo chora e chora com razão, né? Mas a gente vai tentar buscar alguma coisa para tentar resolver ou dar uma explicação, como diz. Seríssimo, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, encerro essa sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2026, às 19h16. Uma boa semana a todos e muito obrigado.